E hoje a nossa convidada é a secretária do Estado de Turismo, Teté Bezerra. Obrigada, secretária, pela presença aqui no RDTV. Eu que agradeço. Secretária, de cara, vamos fazer uma pergunta do Pedro Nogueira de Chapada. Ele pergunta para a senhora como que está a questão do Parque Nacional de Chapada dos Guimarães. As pessoas estão ansiosas para saber da questão da Salgadeira, principalmente. Como que são as obras ali? Bem, Pedro, a maioria das pessoas às vezes não sabe, mas ali em Chapada nós temos três questões distintas. Uma são os atrativos que ficam em propriedades privadas. Outra situação que é o próprio Parque Nacional de Chapada dos Guimarães, e no caso o Véu de Noiva, o Circuito das Cachoeiras, Paredão do Eco, Cidade de Pedra, que fica dentro do Parque Nacional, e a Salgadeira, que está fora do Parque Nacional, mas está numa área muito próxima, e que é de propriedade do Estado de Mato Grosso. E eu acho que a grande dúvida que fica é a questão da própria devolução da Salgadeira para uso da população local. Nós estamos cumprindo um TAC, um termo de ajuste de conduta. Existe um projeto inicial da Salgadeira que foi retomado agora, está sendo feito já uma avaliação pela Secretaria de Meio Ambiente que disse o que concordava ou não desse projeto. Está sendo realocado algumas questões dentro do projeto, como por exemplo estacionamento, quadras de esporte, e outras situações que tinham dentro do projeto, e a Secopa, que vai ser a nossa parceira no sentido de executar as obras do BNDES, que o governo do estado acessou agora a partir desse mês de setembro, e que vai estar fazendo essa readequação do projeto, e nós acreditamos que no próximo mês a gente já pode licitar. Há um prazo para finalização desse projeto? Sim, eu acredito que 12 meses é o prazo de construção, porque não serão muitas intervenções que serão colocadas. Será feita a questão de a recuperação de uma área de camping que existe. Existia na proposta uma área que era já de uma pousada, essa pousada ser transformada em laboratório, em salas de reunião, em auditório, em um trabalho voltado para a preservação e a educação ambiental, a recuperação da escadaria que desce até a cachoeira, né, com um guarda-corpo e com uma situação mais segura para poder ser usada, e o estacionamento que não tinha. Então, tudo isso está sendo já realocado e projetado. A população vai esperar mais ou menos em um ano para retomar o uso da Salgadeira. Isso, com certeza, e no máximo a gente estaria entregando um belo atrativo para toda a população cuiabana e mato-grossense. A senhora segmentou o projeto também na questão do Parque Nacional. E o Parque Nacional? Como que fica a questão dos prazos? Então, o Parque Nacional, como a gente sabe, as obras de infraestrutura do parque são de responsabilidade federal, não do governo do estado. Mas, apesar disso, por nós sabermos a importância de termos o Parque Nacional, que é uma estrutura, uma coisa fantástica que Mato Grosso tem. Para você ter uma ideia, nós temos 5 chapadas no país. E todas são extremamente distantes dos centros urbanos. A que é mais próxima e que mais preparada para a visitação, inclusive com sinalização turística, é a Chapada dos Guimarães. Então nós temos que aproveitar esse grande atrativo turístico e transformar isso sim num centro de visitação. Secretário, como que estão os investimentos nos outros municípios do estado? A gente falou de Chapada bastante, mas é a questão dos municípios que estão recebendo recursos até por causa da Copa do Mundo. Sim, você veja bem, o governador Silval Barbosa, né, numa opção de governo, uma opção de efetivamente preparar o turismo do estado de Mato Grosso, né, o turismo como uma atividade econômica que gera emprego, renda, está levando a alguns municípios que nós priorizamos os investimentos necessários para a gente poder está levando essa infraestrutura turística e com isso fomentar o turismo. Então nós estamos já preparando agora um lote em torno de 60 milhões de reais para ser licitado ainda esse mês, né? A próxima semana nós já começaremos o processo licitatório para que nós possamos iniciar essas obras. Foi focado, né? Foi direcionado os recursos, principalmente nos atrativos, nos municípios onde nós já temos atrativos e onde o turismo já se consolida. São municípios só daqui? Por exemplo, o Pantanal é uma região do estado que tem uma importância local, né, nacional e internacional.
né? Todos ainda falam que a Copa em Cuiabá será a Copa do Pantanal. Então nós teremos mais de 70 milhões de reais investidos em 4 municípios do Pantanal, né? Sendo Cáceres, Barão de Melgaço, Santo Antônio de Leverger e Poconé, que com certeza é o município mais estruturado para o turismo e que vai com certeza receber uma grande fatia dessas obras. E os municípios que não estão no entorno? Há alguns prefeitos que estão até na bronca com a Secretaria de Turismo por não receberem investimentos, porque falam que os recursos estão concentrados somente na região onde a Copa do Mundo vai acontecer. Como que fica a situação desses outros municípios? Olha, a gente tem estimulado, temos solicitado da bancada federal, temos solicitado recursos do governo federal, do Ministério, para esses investimentos também. Mas os recursos também chegarão, por exemplo, em algumas regiões do estado que precisam ter infraestrutura para poder receber o visitante, receber o turista. Como, por exemplo, nós precisamos consolidar os aeroportos regionais do estado, porque isso beneficia não só o turista que se desloca para esses municípios, mas também a própria população local. É preciso ter essa contraproposta do Executivo Municipal, de garantir estrutura. Exatamente, porque no turismo é uma coisa bem característica. O que é de responsabilidade do poder público, e aí o poder público municipal, estadual e federal, e o que é responsabilidade do poder privado, né? Que efetivamente executa o turismo, porque na verdade a grande matéria-prima do turismo é o serviço que se presta, né? Então cabe a responsabilidade do poder público, e aí nas 3 esferas, levar a infraestrutura para esses atrativos, porque às vezes nós temos uma cachoeira muito bonita num determinado município, mas que não tem acesso. Você não tem estrada para você chegar, você não tem agências que vendem ou que exploram aquela região, você não tem controle de acesso, como é o que acontecia na própria Salgadeira, onde levou o Ministério Público e a Justiça interditar o local pelo alto grau de degradação que havia no local. Então, são questões que todas têm que ser vistas. Secretária, a senhora me falava agora há pouco nos bastidores a questão da liberação de recursos do BNDES para a área do turismo, algo que parece ser inédito na história do Estado. Me fala um pouquinho sobre o quanto é esse recurso liberado. Sim, o governador Silval Barbosa, né, acessou uma linha de crédito junto ao BNDES, chamado BNDES Estado, na ordem de 250 milhões de reais, que serão do BNDES, mais 20% de contrapartida do Estado, totalizando mais de 300 milhões, que serão aplicados em obras de infraestrutura turística. Como eu disse, nunca no Estado houve uma concentração tão grande, tão significativa de recursos, um aporte tão significativo de recursos. Nós viemos trabalhando isso nesse 1 ano e meio à frente da Secretaria e tivemos agora em setembro a assinatura desse contrato. A semana passada foi publicado o contrato e nós já estamos licitando o primeiro lote de obras. Então são obras que serão concentradas nos municípios de Chapada dos Guimarães, os 4 municípios do Pantanal, em Várzea Grande, em Cuiabá e em Nobres, que acredito seja nesse próxima década agora, a grande projeção que Mato Grosso terá com relação ao turismo. Nós estamos fazendo, além desse trabalho de obras físicas, nós fazemos o trabalho também de formatação do turismo em alguns municípios. Estamos concluindo o trabalho de Chapada dos Guimarães e Nobres e vamos começar agora em Cuiabá e Poconé. Nesse trabalho de formatação turística, é uma consultoria que nós damos envolvendo a comunidade local, porque na verdade a comunidade local ela tem que estar consciente, né, da prática do bem receber, da boa postura, da boa prática com relação aos bares, restaurantes, aos atrativos, a toda a cadeia produtiva de trabalho do turismo. E essa espécie de consultoria feita pelo governo do estado deve se estender também para os outros municípios, mais uma vez falando dos municípios da região norte, nordeste? Exatamente, a proposta é ampliar, mas nós temos que ver que nós vamos ter daqui a 1 ano e meio uma concentração enorme de visitantes em Cuiabá em função dos Jogos da Copa. Então, estima-se aproximadamente, pode chegar até a 70 mil visitantes, dependendo das equipes que disputarão os jogos aqui em Cuiabá.
e que isso vai, com certeza, nós temos que também priorizar os municípios em torno. Secretária, falando um pouquinho da sua própria relação com o governo do Estado. A gente até mostrou várias matérias hoje falando da questão do repasse da saúde que tem gerado crise no governo do Estado. Na questão do turismo, essa crise também está instalada? Há uma relação direta com o governador do Estado ou é preciso pedir, entre aspas, a bênção aí da Secretaria de Fazenda e SAD, como outros secretários vêm reclamando? Olha, a questão das finanças do Estado é uma situação bastante grave, uma situação que hoje aflora, mas que vem acontecendo já há alguns anos no Estado. Isso não é uma coisa que é recente, apenas do exercício fiscal, financeiro de 2012. O contingenciamento houve para todas as secretarias, né? Inclusive também a Secretaria de Turismo, mas nós temos uma relação extremamente amigável com o governador, né? A questão não é questão de pedir a bênção ou não para o secretário de Planejamento ou o secretário de Fazenda, mas sim de conversar com esses colegas e ter uma noção da situação real das finanças do Estado. E eu acho que nós estamos vivendo uma crise mundial, isso todo mundo é consciente disso, né? O mundo todo está passando por uma consciência maior da necessidade de você enfrentar essa crise, e não é diferente também em Mato Grosso. Mas nós vamos superar e o governador está bastante otimista. Nós acreditamos que 2013 com certeza vai ser um ano muito melhor do que foi 2012. Secretária, vamos deixar um pouquinho de lado o assunto pasta do turismo, uma vez que a senhora é uma liderança partidária muito forte do próprio PMDB, e a gente está na reta final aí da campanha eleitoral, com exceção de Cuiabá, que pode haver segundo turno, mas nos demais municípios o PMDB tem trabalhado com candidaturas próprias, especialmente nos polos. Queria que a senhora fizesse uma avaliação primeiramente da campanha do Lúcio Cabral na capital, uma vez que pode haver segundo turno. Olha, nós trabalhamos com a hipótese de ganhar a eleição no primeiro turno. Nós somos bastante otimistas nesse sentido, né? O Lúcio tem crescido quase que um percentual por dia. Na verdade, ainda nas últimas pesquisas demonstram que ainda existe em torno de 8% de pessoas ainda que não decidiram o voto. Nós sabemos que nesse período tem efetivamente aqueles que gostam de optar por aquele que está à frente da liderança, então nós temos que estar liderando as pesquisas. Eu acredito que nós temos muito aqui em Cuiabá para inclusive vencer no primeiro turno, né, e liquidar a questão da eleição de Cuiabá agora no dia 7 de outubro. Com relação aos outros municípios, onde o PMDB tem candidatos, né, com municípios importantes, como Várzea Grande, que é a grande surpresa, porque 40 dias atrás davam como uma situação consumada, e nós estamos vendo que essa não é a realidade. Várzea Grande precisa sim de uma nova opção administrativa. O caos que está instalado em Várzea Grande na questão urbana, na questão da grande necessidade da gestão pública, é uma questão que vem se arrastando há algumas décadas, né? E as pessoas que inclusive estão disputando são responsáveis pela situação do caos de Várzea Grande. Temos municípios importantes como Alta Floresta, que estamos numa situação bastante confortável, devemos ganhar a eleição. O próprio município de Colíder, onde o deputado Nilson Santos disputa a eleição e deve se consagrar prefeito. Município de Sinop, Sorriso, Nova Mutum, Lucas, Campo Novo dos Parecis, Cáceres, são municípios polos importantes, e que Tangará da Serra, que foi a grande virada também, e um município importante, temos mais de 50 mil eleitores em Tangará da Serra. Turisticamente também é um município importante, que tem uma infraestrutura bastante bacana e que tem atendido, inclusive, aquela região para o turismo interno do estado. E em Rondonópolis, onde é o seu polo eleitoral? Exatamente. Rondonópolis também, nós não estamos com uma candidatura própria, nós temos uma candidata a vice-prefeita, que é a atual vice-prefeita Valéria. Mas também estamos otimistas no sentido de ganhar a eleição. Na última do candidato Ananias. Exatamente, do candidato Ananias, a Valéria é a nossa vice, participando numa candidatura junto com a Ananias. É possível reverter, então? Na última pesquisa, havia 17% de indecisos.
Então, olha, com 17% você efetivamente pode mudar um quadro eleitoral e a gente também tem visto, assim como temos visto aqui em Cuiabá, um crescimento extremamente expressivo do Lúdio, né, em Rondonópolis também. Só para finalizar bem rapidinho, secretária, a senhora foi eleita deputada estadual. E houve um pedido do MCCE de investigação no seu gabinete em relação a 20 pessoas que estariam lotadas prestando serviço para a Assembleia em seu gabinete. Como que ficou essa situação? Olha, essa é uma questão de ocupação de cargos da Assembleia, do gabinete, que nada tem a ver com a questão de eu estar afastada. Na verdade, não são os meus servidores que estão sendo investigados, e sim do deputado que me sucedeu, né? Que ocupou a minha vaga, mas não temos qualquer dificuldade, os servidores prestam serviço para mim, no nosso gabinete político, estão trabalhando aí no interior do estado, e essa é uma questão que não é apenas da minha situação, mas é uma questão da Assembleia Legislativa com relação a todos os deputados que se licenciam. Secretária, de acordo com a sua liderança política, há possibilidade da senhora sair candidata em 2014? Eu acredito que sim, temos que estar discutindo isso. Ninguém pode ser candidato de você mesmo. Eu acho muito difícil você afirmar que você é candidato num período, um tempo aí de mais de 2 anos de distância de uma eleição. Novamente, a deputada estadual ou para governo? Como eu ia dizer, ninguém pode ser candidato de você mesmo. Você tem que estar, e eu sou uma pessoa que tem bastante militância partidária, né, respeito muito as decisões internas do meu partido, isso é uma prática muito comum entre nós, e a discussão e a definição que o meu partido tiver, nós vamos estar acompanhando. Tá certo, secretária. Muito obrigada pela presença aqui no RDTV. Obrigada, eu que agradeço.